Olá a todos e a todas. Continuamos aqui na série de vídeos sobre administração pública. Nos vídeos anteriores, nós trabalhamos sobre os fundamentos da administração pública brasileira, pensando a questão da configuração do Estado brasileiro, que é um Estado federativo. Vimos a questão da democracia como elemento essencial de um Estado federado. Analisamos a questão de alguns institutos que balizam, né, as democracias liberais e começamos a falar sobre os modelos de administração pública dentro dos seus contextos históricos brasileiros. O primeiro, patrimonialista, que é exatamente aquele que confunde a administração, o Estado, com um bem privado, administra os bens públicos como se fossem patrimônio próprio. Depois, e vimos isso aí ao longo da história, né, tendo como referência desde a referência na história do Brasil, desde o descobrimento, né, do Brasil, Brasil colônia, até a República Velha. Depois vimos as reformulações da administração pública e o modelo burocrático, que corresponde à modernização no sentido de a industrialização, no sentido de uma percepção do Estado como provedor da modernização e os contextos, né, específicos do varguismo e da ditadura militar. Agora, a gente continua neste vídeo falando sobre a administração pública brasileira no modelo mais contemporâneo, digamos assim, né? Dizemos contemporâneo, embora a gente saiba, já enfatizou bastante, que esses três modelos, eles coexistem. Então, falamos hoje aqui da administração pública gerencial, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que, se na administração patrimonial a coisa pública é tida como patrimônio de quem está administrando, e na burocrática se dá ênfase ao processo, né, aos regulamentos, às leis, às práticas que são universalmente aplicadas, né, por mérito, dentro de uma ideia de meritocracia, de impessoalidade. Na administração pública gerencial, se tem como modelo a empresa. Então, é a ideia de você administrar o Estado como as empresas atuam, como as empresas se organizam, né, modernamente, contemporaneamente. Por isso que é chamada de gerencial. O contexto brasileiro da introdução desse tipo de administração é o processo de redemocratização, né? Nós vimos que durante todo o período Vargas e também no período da ditadura militar, houve um esforço muito grande de reforma no período Vargas com a DASP, no período militar, sobretudo com a DL 200, né? São iniciativas de reformulação do Estado dentro de um modelo burocrático weberiano, conhecido como burocrático weberiano, né? Dentro da ideia de um Estado nacional desenvolvimentista, né? Da ideia de um Estado provedor. E tudo isso se deu, sobretudo, dentro de um contexto autoritário e ditatorial. Com a redemocratização, a partir de 1985, com o primeiro presidente civil, né, Tancredo Neves, que não assumiu, depois Sarney, e aí, sobretudo, né, tendo como marco dessa redemocratização a Constituição Cidadã de 1988, nós vamos ter uma reformulação do papel, da ideia do papel do Estado, uma reformulação da ideia da administração pública, sobretudo por influências internacionais que tomavam novas direções, e a gente vai ter, né, um olhar pelo retrovisor para
não deixar que volte, né, a experiência, né, da ditadura militar. Então, tudo isso, de alguma forma, vai ser consumada, né, dentro da Constituição. Embora a reforma gerencial, né, ela não entre forte na Constituição, né, porque a Constituição ela reconhece os valores do livre mercado, mas também os valores sociais do trabalho. Então, de alguma forma, ela batiza, né, o Brasil como uma social-democracia, né? Porém, posteriormente, e aqui nós estamos falando a partir do FHC, sobretudo, né? Mas já teve um ensaio no Collor, na época do Collor, que pretendia realizar o consenso de Washington, mas foi sobretudo no período do FHC, com o Bresser Pereira, que a gente teve, de fato, uma mudança institucional, inclusive modificando a própria Constituição nesse sentido de comportar uma administração que fosse gerencial. A década de 80, período que há da redemocratização do Brasil, é um período de crise da social-democracia, né? Lembrando aqui, em linhas gerais, que a social-democracia ela se fortalece, sobretudo a partir do colapso do liberalismo econômico, com o crash de 29, em que há, e, claro, também além do crash de 29, que criou uma situação econômica a partir dos Estados Unidos no mundo muito precária, e, sobretudo, também por causa dos danos da guerra, né? Você tinha que reconstruir o país. Então, aí a necessidade, né, de você utilizar o Estado como protagonista. Então, toda essa reinvenção do Ocidente, né, capitalista, na Europa, e, sobretudo na Europa, mas no mundo afora, ele vai se fazer a partir do protagonismo do Estado, da ideia de um Estado provedor, da ideia de um Estado que muitas vezes atua como empresa, atua na execução, atua na modernização, como nós vimos lá quando falamos do contexto varguista, né? Um Estado provedor, um Estado que controla a economia, né? Que regula a economia e que assume a responsabilidade direta de modernização capitalista da sua economia, né? Tudo isso foi conhecido como social-democracia. E a social-democracia, então, ela responde ao colapso lá do liberalismo. Porém, na década de 80, né, quando a redemocratização do Brasil, a América Latina como um todo vem aí de períodos ditatoriais, cada ditadura disputando qual foi a mais cruel, né? A do Pinochet foi a nossa aqui, das juntas militares, enfim, experiência na América Latina. Economicamente, todos os países na América Latina estão quebrados e o modelo, né, que estava associado a esse período era exatamente o nacional desenvolvimentismo ou, né, a social-democracia. Há distinções entre uma e outra, mas aqui nós estamos tomando como sinônimos, né, como irmãs. E então as pessoas esquecem da história, né? Mas porque é difícil uma pessoa viver tantas gerações que acompanhem duas crises dessas, né? A pessoa que passou a crise de 29 provavelmente estava morta quando veio a crise de 89. Então, em 89 você teve a crise do liberalismo, e aí a social-democracia salva, reconstrói os estados, o papel do Estado, né? E aí vem a crise na década de 80, em 89 vem o consenso de Washington, que já a gente vai falar sobre isso, né? Que é exatamente a volta do liberalismo, mas não a volta do liberalismo brando, né? Dentro dos liberais ali modernos, John Locke e companhia, né? Adam Smith e companhia, mas no sentido mesmo neoliberal, radicalizado. E claro, um país para se reconstruir,
né? É como a gente, às vezes a gente entra em crise financeira, a gente precisa do empréstimo, né? Só que para ter um empréstimo tem as condições das financeiras e às vezes a gente tem que ver se aceita ou não aceita, né? Em geral, a gente pega empréstimos em bancos, né? Algumas pessoas pegam empréstimos em agiotas e alguns bancos cobram mais caro que os agiotas. A única diferença é que a forma de quebrar e cobrar é diferente, né? Mas, enfim, às vezes são verdadeiras operações de agiotagem. Então, junto a essa ideia, né? Como muda a ideia de um Estado, muda também a ideia da administração desse Estado, né? E aí, falando aqui dessa questão das novas experiências, né? Que vão responder essa colapso da social-democracia, a gente vai ter aí o Chile, do Pinochet. Vejam só, né? Essas reformas, a maioria se dão em ditaduras, né? A gente viu lá no Vargas, na 37, a gente viu os DASPs, né, na Vargas, a gente viu aí a reforma administrativa, tributária na ditadura militar, a DL-200, e o Chile vai ser um laboratório do neoliberalismo. Ah, sobretudo com os chamados Chicago Boys, né? Chicago Boys exatamente os garotos de Chicago, né? Vários economistas que tinham estudado na escola de Chicago, que é uma escola neoliberal. E, enfim, um desses Chicago Boys, né, foi ministro aqui de um dos governos, né, do governo Bolsonaro. Então foi a primeira experiência neoliberal, né? Todas essas reformas administrativas, previdenciárias, enfim. A diminuição do papel social, né, de garantir qualidade de vida diretamente do Estado, tudo isso foi desmontado. E passou tudo para a iniciativa privada, né, quase tudo. Os presidentes, né, de destaque, né, do neoliberalismo é a Margaret Thatcher, presidente, primeira-ministra, né, inglesa. Isso 79, ela faz essa reforma, desmonta os sindicatos, desmonta os direitos trabalhistas, né? Todo aquele direito trabalhista que a gente viu lá, que aparecia na era Vargas, era uma tendência mundial, né, dentro do papel do Estado, né, como provedor, né? Enfim, 13º salário, jornada, enfim. E o Reagan, Ronald Reagan, dos Estados Unidos. Então, são as primeiras, o Reagan na década de 80, Tati um pouco antes, 79, faz essa reforma, e o Chile é o laboratório do neoliberalismo. Então, o que seria esse consenso de Washington, né? Vejam só, a gente falou que na década de 80 os países latino-americanos estavam quebrados e precisavam de investimentos. O consenso de Washington é um termo criado pelo economista Williamson, que tem a ver com 10 diretrizes econômico-financeiras que eram usadas como condições para empréstimos, né, por meio do FMI e do Banco Mundial. Então, para se reestruturar, precisava de dinheiro, precisava de investimentos, e o FMI e o Banco Mundial colocavam 10 diretrizes, 10 exigências. Né? Em linhas gerais, os países, aqui no caso do Brasil, os países da América Latina, tinham que adotar a questão do equilíbrio fiscal, abertura do mercado, desregulamentação, né, do mercado, no sentido de facilitação de entrada de empresas estrangeiras. Seria o país não poderia ser protecionista, né? Engraçado que isso do Washington é uma cidade norte-americana, né? E a gente vê hoje as tarifas do Trump, né? Só abrindo um parênteses aqui. Eles ensinam a gente a fazer uma coisa e faz diferente. Então, não abrir o comércio para o estrangeiro, deixar as taxas de juros, o câmbio ao sabor do mercado, né? No caso do câmbio, isso chama-se câmbio flutuante, afinal, o dinheiro também é uma mercadoria que pode, dependendo da demanda,
e da oferta pode aumentar ou diminuir o valor, a desregulamentação, enfim. Aqui no Brasil, isso se traduziu, né, na época do FHC, com o chamado tripé macroeconômico, famoso tripé macroeconômico, né? Seria o câmbio flutuante, metas fiscais e superávit primário, tripé macroeconômico. Câmbio flutuante, metas fiscais e superávit primário, né? Inclusive se criou a lei da responsabilidade, em que se coloca um teto de gastos. Na prática, isso é interessante, mas na prática isso significa o quê? Que uma limitação do papel assistencial e social do Estado, né? Tenho saúde e educação. Se eu tenho um teto de gastos, eu tenho que reduzir os repassos para a saúde e educação e cortar. Quem acompanha, vamos lá pegar aqui a questão da educação, né? O contexto brasileiro, né? Pegando um exemplo aqui na área da educação, você vai ver que o orçamento enviado, por exemplo, para as universidades públicas, né? Ali desde 2014, passando aí por vários governos, para dizer que a gente está falando só de um, né? 2014, Dilma, depois Temer, Bolsonaro, enfim, ele diminuiu, né? E não diminuíram as universidades, pelo contrário, até abriram novas universidades, né? Então é um pouco isso. Vocês vão ter que agora se virar com menos e tem que produzir a mesma coisa com a mesma qualidade, né? Consenso de Washington. Então, em resumo, o consenso de Washington é isso: 10 diretrizes. No nosso caso brasileiro, isso entra como tripé macroeconômico: metas fiscais, superávit primário e câmbio flutuante. E eram as condições para os empréstimos, né, que nós recebemos do FMI e do Banco Mundial para poder se reconstruir. Ou seja, vocês se reconstroem, mas vocês vão ter que adotar uma nova concepção de Estado e um novo tipo de administração, que no caso é a administração conhecida como administração gerencial. Bom, essa reforma gerencial, ela acontece de fato no para valer, né? Ela vai se desenhando ali, né? Mas ela acontece para valer com a reforma Bresser. O ministro Bresser Pereira, né? Foi nomeado pelo FHC para o Ministério de Administração e Reforma do Estado, famoso Ministério MARI, que depois foi dissolvido. O que seria então essa administração gerencial? Né? Nessa concepção, a administração pública deveria ser, aqui segundo Osborne, né, responsável apenas por direcionar os serviços e não por executá-los diretamente. Assim, a prioridade deveria ser terceirizar e contratar fora, utilizando-se de diversos fornecedores de produtos e serviços privados, competindo entre eles, evitando desse modo monopólios e permitindo maior flexibilidade na gestão. Então, essa aqui, né, nessa citação aqui do Osborne, a gente tem um resumo do que é a concepção da administração pública, né? O Estado deixa de ser aquele responsável direto, né? O Estado abre mão dos serviços. O Estado abre mão da parte da operacionalização, da execução. Ele vai apenas criar as políticas, né? Vai direcionar essas políticas, vai normatizar essas políticas e vai fiscalizar essas políticas. E aí cria a demanda, e essa demanda é lançada para o mercado. É terceirizado, né? Aquilo que o Estado fazia, agora vai contratar empresas. Empresas vão fazer isso. Ou agências estatais, mas em geral empresas, né? Vão fazer isso. E o Estado apenas vai fiscalizar, né? Aí vão surgir vários institutos, né? Instituições que a gente ouve muito falar, né? As famosas PPP, parceria público-privada. Está dentro desse contexto, né? Um tipo de parceria que agora o Estado reconhece,
se dá por um contrato de gestão. Então, no contrato de gestão, você vai ter as metas, você vai ter, enfim, as regras para serem avaliados e o Estado, né, ele vai fazer o acompanhamento, mas aí quem vai fazer o trabalho propriamente seria a iniciativa privada. As famosas OS, organizações sociais, né, que vão assumir vários desses serviços na área cultural, educacional, enfim, também por meio de contratos de gestão. E é isso, o Estado vai começar a direcionar os serviços, né? A questão das telecomunicações pode ser um exemplo. Quem é da minha geração para trás, pensar aqui nas telecomunicações vai lembrar do serviço de telefone, né? O Estado atuava diretamente nisso, depois ele já lança isso para a iniciativa privada e cria a agência, né, de Anatel. A partir de agora, vai apenas fiscalizar esses serviços e deixa as empresas entrarem, assumirem esse serviço, né, de interesse público e acompanha, fiscalizando, punindo se não cumprir o contrato, enfim. Essa é a ideia gerencial, né? De um Estado que não se entende mais como provedor, que não se entende mais como um nacional desenvolvimentista. O Bresser Pereira, num artigo, que me fugiu o nome agora, ele faz uma diferenciação entre atividades exclusivas do Estado e atividades não exclusivas do Estado. Essa diferenciação é para justificar exatamente aquilo que o Estado pode terceirizar, né? Um dos princípios, né, do neoliberalismo aqui da administração gerencial é exatamente a desestatização. Então, a gente só não pode desestatizar aquilo que é exclusivo do Estado. Dentro da ideia de um republicanismo, né, a gente diferenciou aqui o republicanismo em oposição ao patrimonialismo, né? O patrimonialismo toma o público como o privado. O carro da prefeitura eu uso como se fosse meu carro. A prefeitura eu uso como se fosse a minha empresa, coloco como meus amigos, enfim, não tem nada de mérito, não tem as regras não são colocadas impessoalmente. E quando isso é colocado como impessoalmente, pelo mérito, a gente estaria numa ideia republicana, diferenciando aqui a coisa pública, res pública, da coisa privada, né? Eu administro, mas eu administro a coisa pública. Eu não administro algo como se fosse. Eu me tornei administrador público, a partir de agora, o público começa a fazer parte do meu patrimônio, né? Isso é o patrimonialismo, né? Isso não tem nada a ver com o espírito republicano, né? Então, a separação do público e do privado. Nessa visão gerencialista, há uma diferenciação também do público e do privado. Obviamente, aqui há uma crítica muito forte ao patrimonialismo, ainda muito presente de formas antigas, arcaicas, mas também formas modernas, né? O nepotismo, por exemplo, os lobbies, as alianças. Recentemente, aí, a partir do século XVIII, a partir de 2019, 2018, por aí, 2016, né? Enfim, a gente tem as emendas parlamentares, enfim, são formas, no meu ponto de vista, patrimonialistas. Então, no gerencialismo também há essa diferenciação. O administrador, obviamente, administra algo que não é do seu patrimônio, ele administra algo para outrem. Esse outrem aqui é o povo brasileiro, são os cidadãos, né? E Mas a concepção aqui de público, ele modifica um pouco, né? Nessa diferenciação aqui de atividades exclusivas do Estado e atividades não exclusivas do Estado, o Bresser Pereira, por exemplo, vai dizer, há um espaço público que não é estatal. Nem tudo que é público tem que ser estatal, né? Então, há um espaço público que não é estatal, né? Então, por a educação, a saúde, é público, é um interesse público, né?
Enfim, a cultura, assim como a educação e a saúde, é público, é um bem coletivo. Quando a gente fala público, é um bem coletivo, é de interesse de todos, né? E não só não é uma propriedade. Não posso dizer que a cultura é uma propriedade de uma pessoa, né? Fazer que os avanços da saúde têm que ser propriedade de uma pessoa, patrimônio de uma pessoa, né? Enfim, é público, mas não necessariamente é estatal. E aí muda o papel do Estado, se não é necessariamente estatal, não é uma atividade exclusiva do Estado, ele pode, o Estado pode apenas fazer o gerenciamento, né? A ideia de gerenciamento, né? Direcionar esses serviços, fiscalizar esses serviços, fazer contratos de gestão por meio de OS, por meio de PPP, parceria público-privado, enfim. Então, segundo o Bresser, né, as atividades exclusivas do Estado são essas, né? A criação das políticas públicas, né? Como é que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer com o orçamento, né? Onde a gente vai investir? Tem que criar as políticas públicas, criar meios, editais, leis, portarias, tudo que for necessário, né? Para fomentar. Então tem que legislar e tem que fiscalizar, tem que celebrar esses contratos de gestão e tem que fiscalizar, sobretudo por as agências fiscalizadoras, né? A gente deu o exemplo aqui da Anatel, mas tem a Anvisa e outras, né? Então, tudo isso é atividade exclusiva do Estado. Eu não posso passar isso para uma empresa. Criar as políticas públicas, fomentar, fiscalizar, muito menos legislar, né? E as não exclusivas são aquelas que poderiam, que são de interesse público, mas não são exclusivas, né? Ele entende aí que entraria o serviço da saúde, da educação, da pesquisa, em certo nível da segurança, né? Não da segurança nacional, né? Não pode abrir mão do exército, por exemplo. E, enfim, o Estado se reserva apenas o papel de gerenciar, não de executar. Existe aí um novo foco, né, da administração gerencial, né? Se a gente pensar aqui na gestão patrimonial, o gestor, o administrador, quando ele assume a administração, ele entende, o administrador aqui é geral, tá? Podemos pensar num prefeito, né? Podemos pensar num secretário, num diretor de uma escola, enfim, administrador de uma forma geral, administrador público aqui de uma forma geral, ou mesmo técnico administrativo, né? Então, no patrimonialista, quando ele assume, ele entende que isso é como se fosse um anexo do seu patrimônio. Tem a casa dele, agora tem a escola, tem o hospital, tem, enfim, e trata isso como se fosse patrimônio dele. Na gerencial, você tem foco no processo, nos processos. Então, você tem uma hierarquia, você tem regras válidas, universais, que se devem aplicar de maneira impessoal, independente se a pessoa é de uma família, de outra, rico ou pobre, pelo menos deveria ser assim, né? E tem a questão do mérito e a profissionalização. O foco é nesse processo, é no processo, é na aplicação, na formalização disso. Isso é o burocrático, weberiano, né? Isso é que dá legitimidade. Seguiu-se a norma de maneira impessoal, se aplicou universal, algo que é universal no particular, e quem fez isso era uma figura com legitimidade, porque ele está dentro do mérito, né? Ele é o profissional que exerce isso, porque ele tem competência para isso. No caso da administração gerencial, né, o foco muda, não é mais no processo. O foco vai ser no cliente, no gestor, no resultado e no desempenho. Então, o foco não é no processo, é no resultado, né?
O foco não é nos meios, é no fim. Enfim, estou aqui polemizando, tá, gente? Depois vocês pensem sobre isso e dêem um desconto. Então, o cidadão agora vai ser visto como um cliente, tá? Saiu o modelo Fordista de produção massificada da, das linhas de produção, né? E agora se vê o serviço de maneira personalizada, assim, qual é o nosso cliente, quais são as demandas específicas dele. O cliente tem sempre razão, será? Então, foco no cliente. O cidadão agora é visto como cliente, né? Não nos esqueçamos que a administração gerencial pensa a administração pública como uma empresa. Então, a empresa pensa o seu público como cliente. Inclusive, o termo, né? Tem sempre um termo americanizado para isso, né? É o New Public Management, NPM, New Public Management. Então, o foco é no cliente, o cidadão é visto como cliente. O administrador passa a ser visto como gestor. Qual é a diferença agora, né? Ele como gestor, né? Ele tem uma maior flexibilidade, né? Uma maior autonomia para gerir a sua equipe a partir das metas, a partir dos materiais, daquilo que está disponível para ele, né? Celebrar para celebrar contratos, definir esses contratos, enfim. É claro que tem as no público tudo tem regra, mas você vai ter uma margem maior de manobra para ele. Agora ele vai ser o gestor. E como gestor, ele vai ter que mostrar resultados, né? Então, você tem o planejamento, você vai ter planejamento plurianual, né? Você, dentro desse planejamento plurianual, vai ter que ser definida a visão, né? Como é que essa entidade se vê, assim como se faz nas empresas, né? A missão, os objetivos, né? Coisas que a gente. O que eu tô falando aqui é engraçado, né? A gente tá dando nome aos bois. A gente vive isso no dia a dia da administração que a gente tá. E aí vai ter que ter os indicadores, né? Que são os objetivos, porque os indicadores eles servem exatamente para medir quantitativamente e qualitativamente se a gente atingiu essas metas, né? Vamos pensar numa empresa. O lucro. Então é um indicador que dá para medir, né? O faturamento, enfim, e por aí vai, né? É claro que eu estou dando um exemplo aqui de empresa privada, mas a gente pode passar isso também para o público. Então ele vai ser cobrado pelo resultado, né? Por exemplo, onde eu trabalho, que é a Universidade Federal de Tocantins, né? A gente tem o chamado PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, que é um plano que estabelece metas e indicadores de 4 em 4 anos. E aí, isso 4 em 4 anos se espera enfim, atingir determinadas metas, né? Você vai ter a visão onde você quer chegar, então todo um planejamento para chegar em algum lugar. E anualmente a gente faz aí, cada setor faz a sua avaliação dentro exatamente essas metas e esses indicadores, né? E aí o desempenho, né? Se o resultado, a gente poderia ver alguma coisa. O desempenho é como se fosse o resultado geral, né? Você vai ter um plano plurianual e você vai analisando os resultados, né? Anualmente, por exemplo, vamos pensar assim. E o desempenho vai ser exatamente aquela visão, né, do planejamento a longo prazo. Será? No caso aqui da UFT, o PDI estabelece 4 anos. Né? Anualmente, cada setor vai se avaliando, né, vendo esses resultados, para ver se está dentro, está alinhado exatamente a esses indicadores. E a essas metas. E plurianualmente, no caso aqui 4 anos, você vê se
aquela visão, se tornar excelência na Amazônia, por exemplo, né? Educação de excelência na Amazônia, se ela foi atingida, né? Então você vai ter aí o planejamento, o famoso planejamento estratégico, com metas e indicadores objetivos para poder avaliar se essas metas estão sendo alcançadas ou não. E isso aí vai ser papel do gestor, que vai tratar os cidadãos como clientes. Meu povo, espero que essa videoaula, né, tenha sido interessante para vocês, tenha despertado novos conhecimentos, tenha despertado inclusive dúvidas, tenha ajudado vocês a problematizarem o Brasil, a nossa administração, tenha despertado críticas. Enfim, espero que essa videoaula possa, assim como eu, né, ter sido interessante no sentido de entender melhor a nossa realidade brasileira a partir da administração pública. Grande abraço a todos, fiquemos bem.